Feche os seus olhos só mais um instante. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos em Tua casa, para podermos nos alimentar ainda mais da Tua vontade, do Teu querer. Pai, eu não sei nada, eu não faço nada, e sei que a única maneira de andarmos e caminharmos na Tua vontade é pelo Teu Espírito. Nós temos aprendido tanto com o nosso sagrado apóstolo, Pai, que em todos os momentos tem se anulado para que o Teu Espírito possa fluir em nós como instrumento da Tua vontade. Pai, nós precisamos muito, não só agora nesse momento de luta, de batalha que estamos enfrentando, mas muito do Senhor, meu Deus, em toda a nossa vida. Nós sempre necessitamos muito de Ti, Pai. Então, meu Deus, que nesta manhã o Senhor possa falar com cada um de nós, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam graças a Deus, digam amém. Pega a Bíblia de vocês, abra no livro de Isaías 53. Eu preparei agora há pouco uma palavra. Isaías 53, versículo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa missão, a missão de cada um de nós. Nossa missão. Isaías 53, versículo 6, fica exatamente no meio da Bíblia. Isaías é um profeta chamado de profeta messiânico, que escreveu o seu livro 700 anos antes de Cristo. Ele profetizava a vinda de Jesus e já via e anunciava a vinda de Jesus, porque ele era profeta. Profeta é diferente de pastor, nós já aprendemos isso com o apóstolo. Profeta é diferente de sacerdote, profeta é diferente de pastor, profeta é diferente de padre. O padre, o pastor, o sacerdote, ele pega do povo e leva para Deus. Senhor, está aqui o pedido do Joaquim, do José, da Maria, do Sebastião, está aqui o pedido. Então, o pastor, ele apenas intercede pela pessoa junto a Deus. Mas como saber qual a direção que essa pessoa precisa? Como saber o rumo que aquela pessoa tem que andar? Então, o profeta, ele tem a direção de Deus para a pessoa. Então ele recebe de Deus e traz para a pessoa a direção que ela precisa. É diferente daquele que ora pela pessoa, mas não sabe o que fazer por ela. O profeta sabe. O profeta, ele bate o olho na pessoa, ele sabe o que aquela pessoa precisa. O profeta, ele conversa com a pessoa, ele sabe do que aquela pessoa precisa, daquela pessoa necessita. O profeta, ele tem que ser ousado. O profeta é fator determinante na vida de uma pessoa. Por isso que Davi procurou um profeta. Por isso que a Bíblia relata a todo momento que quem precisava da direção de Deus ia até um profeta. E a Bíblia diz que Deus não revelava nada à igreja sem antes revelar aos seus apóstolos e profetas. Porque a resposta que a igreja precisa está na boca do profeta.
Nós somos a resposta para o povo. Nós somos aqueles que Deus escolheu como instrumento dele para ajudar o povo. Nós não podemos de maneira nenhuma nos acovardar diante de um povo que não tem direção. Então a nossa missão, a sua missão, a minha missão é diferente da missão daqueles que estão aí embaixo. É muito diferente. A nossa responsabilidade é diferente da responsabilidade de quem não é profeta. Então vamos lá. Isaías 53, versículo 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca como um cordeiro, foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra, vós viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Palavras do nosso Deus. Senhor, fala conosco na tua palavra. Oh Deus, que nós possamos aprender aquilo que ainda não aprendemos. Pai, nós estamos começando um novo dia, Pai. Um novo dia, esse dia está intacto, esse dia ainda não existiu, esse dia não aconteceu. Meu Deus, mas se é para esse dia acontecer, que ele venha acontecer de uma forma diferente. O Senhor nos deu a oportunidade de viver mais um dia da nossa vida, então que nós possamos viver ele da forma certa, da forma correta. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a viver melhor esse dia, e melhor que esse dia de hoje seja o dia de amanhã, e melhor que o dia de amanhã seja o dia de depois de amanhã, Pai. Porque nós temos novidade. A palavra evangelho quer dizer viver o novo de Deus, mas coisas novas, boas novas, boas novas. O que nós temos, meu Pai, não é notícia de morte, como está tendo aí no mundo a todo instante, a todo momento. Nós temos notícias de vida, Pai, para um povo que está despreparado, para um povo que não tem rumo, para um povo que está perdido, para um povo que não sabe para onde vai, para um povo que não sabe como o Senhor fazer com tudo aquilo que está vivendo. E o Senhor nos levantou como profetas para ajudar esse povo, Pai. E é uma necessidade muito grande de haver verdadeiramente profetas do Senhor nesta terra. Então nos prepare, Senhor, para ser como tal, na tua vontade, na tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. Isaías, profeta de Deus, agora tem que ter uma coragem, que é de chegar para o povo e contar aquilo que haveria de acontecer. Isaías tinha uma direção de Deus para o povo que estava perdido. Toda pessoa perdida é uma pessoa que vive tropeçando na vida. Eu não sei se você já se sentiu assim, ou já aconteceu isso com você. Eu já me senti perdido na vida, e não tem coisa pior. É como se você entrasse dentro de um labirinto
Aí você entrou pela porta do labirinto e agora está procurando a saída daquele labirinto, mas não acha. Você vai para o lugar, não sai, vai para o outro, não sai, vai para outro, não sai, vai para outro, não sai, e os lugares são iguais, mas você já passou ali várias vezes, e você começa a dar volta, volta no mesmo lugar, volta no mesmo lugar, e não sai dele. Uma pessoa perdida vive a vida inteira lutando sem saber como lutar, lutando com as armas erradas, e vive a vida inteira perdendo tempo. Toda pessoa perdida é uma pessoa sem direção. O povo estava assim, perdido. Parece até com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas que estão perdidas, gente? Ontem uma irmã me mandou uma mensagem dizendo: bispo, ora por mim. Perguntei o que aconteceu, irmã. Ela disse: eu não sei o que fazer da minha vida. Essa mulher estava perdida. Não sei o que fazer, bispo. Já tentei de tudo, já fiz de tudo. Estou aqui numa luta terrível com meu marido, com meu filho dentro de casa, não sei mais o que fazer. Ela disse: ora por mim. Eu falei: não vou orar. Profeta de Deus tem que ser profeta. Eu falei para ela: a senhora precisa mudar a situação da vida da senhora, e a única forma da senhora mudar é a senhora vindo até o santuário e seguir a orientação que eu vou te passar. Se você não seguir minha orientação, eu sou seu profeta. Não adianta. Eu falava ontem com um missionário. Eu falei para ele assim: ó, quando você conversar com a pessoa, por mais que essa pessoa já tenha conversado com outras pessoas para receber a direção na vida dela, ela não conseguiu. Você vai dizer para ela: você não é a outra pessoa, você é você. Você é o profeta que Deus colocou na vida dela. Não importa quem ela conversou, aonde ela passou, que porta ela bateu, o que importa é que você está aqui, e Deus me colocou como profeta para te ajudar. Falei para o missionário, orientando a ele. Então você precisa ser profeta. Nós precisamos ser profeta. O mundo precisa de profeta. O mundo está precisando de profeta. Quando nós falamos de ovelhas, lembrando de pastores, só que ali a Bíblia mostra que já existia sacerdotes da época, mas o povo necessitava era de um profeta naquele momento. Quer ver uma coisa? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Espera aí. Desgarrados como ovelhas. Quando nós falamos de ovelhas, lembramos de ovelhas que têm pastores, e a ovelha, ela estava desgarrada. Automaticamente aquele pastor deixou a ovelha se desgarrar. Ela saiu do seu rebanho. Ela saiu do seu rebanho. E se ela saiu do rebanho, é porque faltava para ela direção. Vou continuar. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vou parar aqui. Aqui o profeta Isaías já mostra o que iria acontecer para o povo se reencontrar, para as ovelhas perdidas se reencontrarem. Aí a Bíblia diz o seguinte: que cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vou parar aqui.
Quantas pessoas estão perdidas sem Jesus, sem a direção de Jesus? E a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a direção. Mas muitos estavam perdidos até que Jesus viesse. Muitos estavam sem pastores até que Jesus viesse. Isso tudo estava acontecendo, e o profeta de Deus veio anunciar o que estava para acontecer. Vou parar aqui. Nós, como igreja, temos a missão de levar o povo até Jesus. Nós, como igreja, temos a missão de pegar a pessoa e mostrar para ela o caminho. Nós temos a missão de mostrar às pessoas. Então, eu sou o profeta. Eu, como profeta, mostro à igreja a direção e o caminho. A igreja, por sua vez, ela passa essa direção para aqueles aos quais estão chegando. Nós estamos no momento em que nós temos que ter uma igreja. Nós temos que fazer do nosso povo uma igreja. Eu falava isso na semana passada, e eu continuo falando. Porque só quem é a igreja, só quem se posiciona como a igreja, se posiciona como noiva do Cordeiro, como esposa de Jesus. Do contrário, essa pessoa vai estar perdida, vai estar desgarrada. Então vamos lá, Evangelho de Mateus 16, 21. E se nós não fizermos isso, aquele que hoje é a igreja, amanhã pode não ser. Evangelho de Mateus 16, 21. Então, como profeta, nós temos a missão: ensinar o povo, para que o povo esteja, ou seja, como igreja, ou se prepare para ser igreja. Igreja é compromisso, igreja é fidelidade. Nós estamos no momento em que a pessoa, se ela não viver com Jesus, se ela não viver com Deus, ela vai viver perdida, desgarrada. E como eu disse agora há pouco, toda pessoa perdida é uma pessoa que vai viver tropeçando. Evangelho de Mateus 16, 21. Diz assim: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Vou parar aqui. Jesus agora começa a falar com os discípulos. Olha, vai vir um tempo em que eu vou ser humilhado, vai vir um tempo em que eu vou padecer na mão dos homens, vai vir um tempo em que vai acontecer comigo, de eu ter que me sacrificar pela humanidade. Em outras palavras, Pedro então chega para Jesus e diz: Senhor, não há necessidade do Senhor fazer isso. Senhor, não há necessidade do Senhor sofrer por nós, não. Olha o que Jesus fala com ele. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vou parar aqui.
Pedro estava olhando as coisas terrenas. Jesus então, sabendo que Pedro, olhando para as coisas terrenas, olhando para tudo que podia acontecer na pele dele, porque ele pensou o seguinte, Pedro pensou o seguinte: se eu estivesse no lugar de Jesus, eu não ia querer passar por isso. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu não queria ser sacrificado, não. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu não queria sofrer as chibatadas que Jesus vai sofrer, não. Pedro pensou o seguinte: se eu estivesse no lugar de Jesus, eu não iria querer passar por isso. Então Jesus, olha, não precisa passar por isso não. Então ele começou a olhar para aquilo que poderia acontecer. É como se alguém quisesse levar você a negociar a sua salvação. É como se alguém quisesse levar você a negociar a sua vida com Deus. É como se alguém chegasse para você para tentar levar você a negociar a sua alma. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Pedro não era Satanás, mas Pedro estava sendo usado por Satanás. Porque toda pessoa que quer tirar você da visão de Deus, ela está sendo usada pelo diabo. Nós mostramos isso todos os dias para a igreja. Toda pessoa que quer levar você a não sacrificar, que quer colocar para você que você não precisa fazer para Deus, essa pessoa está sendo usada por Satanás, pelo diabo. Quando Jesus observou isso, ele repreendeu logo: para trás de mim, Satanás. E a gente nota que esse Pedro é o mesmo Pedro que no Evangelho de Mateus 16:18, Jesus elogia ele dizendo: você revelou, não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, irmãos, a mesma pessoa que hoje ela é de Deus, se nós não cuidarmos dela, se nós não ensinarmos ela, amanhã ela pode não ser. A mesma pessoa que hoje é igreja firme, se nós não continuarmos ensinando a igreja, amanhã ela pode não ser igreja e você pode perder ela. A mesma pessoa que hoje você levantou ela está bem com Deus, amanhã ela pode não ser, se nós não dermos a ela a direção que ela precisa. A nossa missão como profeta é muito diferente de quem não é profeta. Então Jesus vem agora e fala para Pedro: olha, tu és para mim pedra de tropeço. Vou continuar. E Jesus é mais duro ainda. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Nossa, se eu quiser fazer a vontade de Deus, eu tenho que renunciar à minha vontade. Se eu quiser ser mesmo de Deus, eu tenho que renunciar à minha vontade. Se eu quiser mesmo fazer a obra de Deus, eu tenho que renunciar à minha vontade. Não tem meio termo, não tem negociação com isso. Não tem negociação. Eu não posso negociar com ninguém. Não é? Não é. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ou seja, se eu quero que Deus me dê a direção do que eu preciso, então eu tenho que perder a minha vida por causa da vida de Jesus. Esquecer minha vida. Não é que eu não vou cuidar da minha vida, não é isso, mas eu tenho que primeiro pensar em quem? Em Jesus, na obra dele, na vontade dele, e deixar as minhas vontades de lado. Porque enquanto eu mesmo tentar cuidar das minhas vontades, eu vou perder. Um dia a minha esposa chamou uma missionária, não vou dizer nome por ética, eu nunca digo.
E ela disse para a missionária: sabe por que você não foi honrada por Deus, missionária? Porque você sempre pensou só em você. Ela disse assim: missionária, você não pensou na obra de Deus, você pensou em você. E todas as vezes que você pensou só em você, você não conseguiu ser inteira na mão de Deus, inteira para fazer a obra, e Deus não te honrou por isso. Mostrou para ela onde ela estava errando, porque ela deixava de fazer para Deus para fazer por ela. E a Bíblia é muito clara: quem buscar a sua própria vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por mim, disse Jesus, encontrá-la. Fala para o seu vizinho: não tem negociação. Pode falar bem alto, diga para ele: olha, não tem negociação aqui não. Aleluia. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Qual que é a briga do diabo com Jesus? É pela nossa alma. Desde que o mundo é mundo, Satanás briga para tentar roubar nossa alma. Uma pessoa quando sofre e ela vive um sofrimento contínuo, o que sofre é a alma da pessoa. Por isso que uma pessoa perdida, ela é mais fácil de Satanás roubar a alma dela do que uma pessoa que está firme com Deus. Uma pessoa perdida, ela muitas vezes tenta se apegar a qualquer coisa, e é nessa hora que Satanás aproveita-se para roubar a alma da pessoa. Então nós não podemos deixar nosso povo perdido, nós não podemos deixar a igreja perdida, nós temos que levar a igreja a ser sempre igreja. Nós temos o caso de Pedro, que uma hora ele era uma coisa, outra hora era outra. Eu pregava na live essa semana, eu dizia o seguinte: por que uma pessoa que ela é corajosa hoje, daqui a pouco ela é medrosa? Se nós pegarmos o mesmo Pedro que está na Bíblia, ele teve uma coragem maravilhosa, né? Quando foram pegar Jesus, quando foram prender Jesus, Pedro entrou na frente, pegou uma espada e cortou a orelha de Malco. Uma coragem. Só que esse mesmo Pedro estava em cima da água, veio a tempestade e ele afundou por causa do medo. E é interessante porque Pedro está em cima da água, a mesma tempestade que batia quando Jesus estava vindo, e ele teve coragem de subir. Então a tempestade estava batendo. A Bíblia diz que as ondas do mar eram muito fortes. De repente, na quarta vigília da noite, Jesus sai de onde estava, começa a andar sobre as águas, todo mundo começa a gritar assustado, dizendo: é fantasma. Jesus disse: não, sou eu, tem bom ânimo. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo. Jesus disse: vem. Olha que a tempestade é a mesma coisa, está batendo. A tempestade é a mesma, a tempestade continua. Então ele está nas mesmas águas que Jesus. Jesus está caminhando, chama ele, ele sai do barco, continua andando sobre as águas, e a coragem dele é muito grande. O mesmo Pedro que cortou a orelha de Malco, corajoso, agora tem a mesma coragem, mas ele está de olho em quem? Quem ele está olhando? Quem ele está vendo? Qual é o alvo dele? Jesus. Só que quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para o que está em volta dele. Ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para aquilo que está em volta dele. Aí ele começa a ver sua tempestade, aí ele começa a ver sua luta, aí ele começa a ver suas dificuldades, ele começa a ver o sofrimento, ele começa a ver a realidade da vida dele, e ele afunda. Por que uma pessoa que muitas vezes é corajosa, e no mesmo cenário da vida dele, ele é medroso ou se torna medrosa? Porque a pessoa tira a visão do alvo, que é Jesus.
E se nós não ensinarmos as pessoas a continuar olhando para o alvo, por isso que o apóstolo está ensinando muito o povo a ser fiel, por isso que o apóstolo está ensinando o povo a consertar a vida com Deus, por isso que o apóstolo está ensinando o povo a não deixar seus compromissos com Deus, por isso que o apóstolo está ensinando o povo a vir para Deus, para perto de Deus, viver mais as coisas de Deus, para as pessoas não perderem o alvo e ficarem perdidas. E essa é a nossa missão. A obra de Deus, ela tem um só Espírito, que é o Espírito apostólico. O que eu estou falando aqui hoje é a visão de Deus nesse tempo para nós, através do Espírito apostólico. Você pode ver que as músicas estão sendo colocadas no grupo, o povo ouve em casa. E é tão impressionante porque os irmãos estão ouvindo e estão cantando. Eu vim lá de casa agora, ouvindo a minha esposa e o neto cantando na minha cabeça. Eu falei, ô Jesus, toma conta. Como diz o outro, ninguém merece, né? Eu brinquei com ela, falei, nossa Deus. Para não deixar o povo se desgarrar. Nós estamos pregando no Facebook, 7 horas da noite, 10 horas da noite o apóstolo, programa Milagres na TV, programa Milagres na TV, oração de madrugada, oração à meia-noite. É assim ou não é que nós estamos fazendo? Para não deixar as pessoas se perderem. Nós temos essa responsabilidade. Está sobre nós essa responsabilidade, pesa sobre nós essa responsabilidade. Negar a si mesmo é abrir mão da sua própria vontade pela vontade de Deus. Não tem como entrar em acordo com a carne ou com a nossa vontade própria. Ó, carne, eu vou fazer um acordo com você. Você atua agora, depois deixa o Espírito Santo. Não tem isso. Ô, carne, vou fazer a sua vontade agora, mas depois você deixa o Espírito Santo fazer a dele na minha vida? Não tem isso. Ou nós levamos as pessoas para Deus e elas passam a viver uma vida com Deus, ou elas vão viver a vontade do inimigo lá fora. E a alma dessa pessoa vai ser aprisionada por ele. Quantas almas estão sendo aprisionadas pelo medo e pessoas estão morrendo de pé? Estão perdendo a vida, estão deixando de sonhar. Outro dia eu vi o caso de uma mulher que se suicidou. Se suicidou por causa do momento que ela está vivendo no mundo. Então nossa missão é não deixar o povo se perder. Vamos ficar de pé. Digam graças a Deus. Só um detalhe. Se a gente continuar lendo, Jesus vai ser mais duro ainda e diz assim: versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus certa vez diz assim: aquele que vem após mim, toma a sua cruz e segue-me. Toma a sua cruz e segue-me. Não tem como negociar, não. A sua cruz é sua cruz, a cruz do outro é do outro, sua responsabilidade é sua responsabilidade, a responsabilidade do outro é do outro. Então você tem que carregar a sua responsabilidade. Falaram com Jesus assim: se tu és filho de Deus, por que tu não desces da cruz? Jesus não desceu, sabe por quê? Porque era a responsabilidade dele. A cruz podia não ser dele, mas a responsabilidade era.
Ele tinha uma responsabilidade que ele não podia deixar no meio do caminho. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus vai cobrar de você a sua obra. Agora fala para o seu vizinho: não tem como negociar isso não. Não tem como você pegar a sua cruz e passar para outro. Ô fulano, agora você vai carregar a sua cruz. Aliás, a minha cruz. Vocês dois são casados. Não tem como você pegar a sua cruz, sua responsabilidade, e colocar nas costas dela. E não tem como ela pegar a responsabilidade dela e colocar nas suas costas. O que é para ela fazer, você não faz. O que é para você fazer, ela não faz. O que é para minha esposa fazer, eu não faço. E o que é para eu fazer, ela não vai fazer. A responsabilidade de cada um, Deus deixou para cada um fazer. Não tem como negociar isso em momento algum. Então, é porque naquela época, carregar a cruz, ninguém prega isso porque é pesado demais, né? Mas naquela época, quando falava de cruz, falava de condenação, porque Jesus estava carregando a própria condenação dele. Só que não era dele, né? Era nossa. Mas ele buscou a responsabilidade de carregar sobre as costas dele uma condenação que não era dele. Mas ele foi condenado. Então, toda pessoa que ia para a cruz era motivo de condenação por um pecado que ela cometeu. Jesus não cometeu nenhum. Mas ele tinha uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, e ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão. E ladrão não avisa quando vai roubar, senão ninguém seria roubado. Então Jesus vai voltar, e nós temos que estar preparados para viver com Ele, morar com Ele. Só que é tremendo, porque nós temos que estar prontos para abandonar a família, abandonar amigos, abandonar quem nós amamos. Foi isso que Jesus disse. Temos que estar prontos para abandonar, por amor dele, porque essa é a nossa missão. Feche os olhos. Senhor.